Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História e criei esse espaço como lugar de debate sobre algumas ideias, análises, proposições que a gente faz aqui. Como lugar de debate mais importante para mim ao final do vídeo é que você deixe a sua opinião, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos, e que você curta e compartilhe esse vídeo. Aperta agora o polegar para cima, não custa nada, depois se você discutir você aperta o polegar para baixo ou desaperta. E se você acompanha os nossos vídeos aqui lançados com uma periodicidade mais ou menos semanal, mais para menos que para mais ultimamente, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, vai aparecer a palavra inscrito. Você ativando o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo aqui, você vai ser notificado. Bom, a ideia aqui hoje, depois de algum tempo sem gravar, é a gente discutir o funcionamento do governo a partir de determinados números, né? A gente vai ter uma ampla eleição ano que vem para presidente da República, para governadores e para as câmaras, né, legislativas a nível estadual e federal, para as casas legislativas. E eu queria discutir um pouco isso aqui, né? A ideia de que, através dos números, a gente veja que, de fato, o poder emana do povo nesse sistema de democracia representativa pelo voto. Mas ele não é exercido em nome do povo. E a maneira como a gente enxerga esse não exercido em nome do povo muitas das vezes é uma cortina de fumaça que esconde os reais interesses por trás. Eu vou começar por essa cortina de fumaça, né? Eu vejo muita gente falar assim, fulano quer ser deputado para ter vantagem, para poder contratar funcionário, para ganhar um alto salário. De fato, isso deve ocorrer, né? Não é uma carreira desprovida de interesses, paga bem, tem uma perspectiva de poder, mas eu sempre digo que ninguém está lá pelo salário, ou pela jogada do salário, ou pelo dinheiro que pode usar enchendo gasolina de carro oficial, enchendo carro oficial com gasolina, ou usando o auxílio moradia para comer gente, como um determinado político falou há pouco tempo atrás. Essa é a corrupção miúda, essa corrupção é preocupante, principalmente porque denota o caráter dessas pessoas, mas essa não é a principal corrupção desse país. Aliás, não é a corrupção como a gente a conhece, como apresentam em programas vespertinos como o do Datena, que é o nosso principal problema. Não é essa criminalidade, essa raia miúda, porque sim, isso é crime. Rachadinha é crime, gastar dinheiro de auxílio moradia para comer gente é crime. Mas esse não é o principal problema do país. Há problemas maiores que não são nem considerados crimes, porque fazem parte do andamento natural do regime político representativo, desse regime que emana do povo através do voto, mas os números deixam claro, não é exercido esse poder que emana do povo em nome do povo, muito pelo contrário, é exercido em detrimento do povo. Tem números que eu dou aqui sempre, hoje eu vou me permitir não editar esse vídeo, mas vou lançar os números e vou tentar sempre dizer de onde eu estou tirando, né? Vamos pegar a Previdência, né? A reforma da Previdência terrível que aconteceu no governo Bolsonaro, e foi aprovada pelos parlamentares que a gente elege, os deputados e senadores que a gente elege, veio com a desculpa de que a Previdência está quebrada, os regimes de aposentadoria não se sustentam e que era preciso garantir as aposentadorias. Bom, e que essa reforma da Previdência geraria, em linhas gerais, de forma muito mal explicada, porque a equipe do Paulo Guedes explica tudo muito mal, geraria em 10 anos em torno de 800 bilhões de reais de economia e reformaria o sistema previdenciário. Bom, o que a gente viu é o que boa parte do movimento sindical, de economistas de esquerda denunciavam, que essa reforma não é nada disso. Essa reforma foi uma tentativa, mais uma, na linha de outras reformas que ocorreram, inclusive em governos progressistas, de transformar a Previdência, que é um instituto onde cada um de nós toma conta dos outros, eu pago a aposentadoria para mim, mas pago também para manter o sistema numa lógica de solidariedade entre a sociedade, a transformação dessa lógica ao longo dos anos numa lógica de poupança individual, de um egoísmo liberal, que a gente até já fez uma discussão aqui, algumas discussões aqui, eu não vou retomar. Mas há uma lógica de transformar a Previdência em capitalização e, com isso, tirar o peso da Previdência, das obrigações previdenciárias, dos ombros daqueles que, de fato, exercem o poder, que não é a maioria da classe trabalhadora, de onde o poder emana, mas são os patrões, os grandes empresários, aqueles que comandam a economia de fato nesse país. Banqueiros, grandes empresários de todos os setores, da área industrial, da área comercial, as redes de comunicação,
todos que estão de alguma maneira imbricados, porque tem negócios em comum, laços familiares em comum. Então a reforma da Previdência foi feita com a desculpa de salvar a nossa aposentadoria. Ela mata a nossa aposentadoria a longo prazo. Ela cria uma lógica, e ela já está aí, e a gente vai ver as consequências dela passo a passo. Por exemplo, as pensões de viúvas ou as pensões de pessoas deficientes já estão sendo reduzidas, mas essa desoneração das obrigações com a Previdência vai no modelo de um empresariado que não quer ter mais alto custo com Previdência, não quer se preocupar com isso, e de um governo que também não quer se preocupar com isso, que entende que são oportunidades de negócio para os bancos. Quem quiser fazer Previdência, uma Previdência que, em tese, garanta seu futuro, procura um banco, faz um plano de Previdência e os bancos agradecem. A solidariedade social foi perdida totalmente. Mas a lógica é sempre a lógica da falta de dinheiro, né? O Brasil, ele é escondido, a realidade da gestão política nesse país, ela é escondida atrás de uma cortina de fumaça que tem dois elementos principais: a corrupção miúda. E aqui, quando eu digo que a corrupção não é o principal problema do Brasil, eu não estou dizendo que a corrupção não é problema, ela é problema. Um país corrupto dá péssimos sinais do que é a nossa estrutura como sociedade, mas ela não é o principal problema, porque o dinheiro que ela desvia, o recurso que ela desvia, é bem menor do que os recursos, a gente vai ver aqui, que são desviados dentro da lei por gente honesta, por parlamentares que se apresentam como honestos, que estariam, na verdade, atendendo interesses do país. Então, a corrupção é uma parte da cortina de fumaça, e a outra parte que legitima essas ações dos homens de bem contra os interesses do povo que os elegeram é a questão orçamentário-financeira. O país está quebrado. A gente sempre vai ter essas duas vertentes empurrando a lógica econômica atual. O Brasil está quebrado, por isso é preciso reformar. E notem, as reformas são sempre em cima de direitos dos trabalhadores, nunca em vantagens da elite. Essas continuam intocáveis. E, por outro lado, a corrupção. A gente precisa diminuir o Estado, que é o garantidor mínimo dessa solidariedade social. A gente precisa diminuir o Estado porque o custo está muito alto e a corrupção graça de par a par, tem muito corrupto, enfim. E o que essa cortina de fumaça esconde? A gente vai pegar aqui alguns números para tentar provar com esses números que o poder emana do povo para a mão de muito pouca gente. Vamos pegar a Previdência que a gente falou. A reforma ela foi feita para economizar 800 bilhões em 10 anos. É isso que o governo diz. Sem entrar nesse mérito, que sistema é esse que o governo precisa economizar 800 bilhões em 10 anos quando ele convive com uma dívida previdenciária de empresas, principalmente de grandes empresas, que gera em torno de 490 bilhões de reais. Esses números são de uma, não sei se é uma ONG, mas uma iniciativa global chamada Tax Justice Network, Rede de Justiça de Impostos, né? E ela avaliou, por exemplo, as dívidas que existem do grande capital, dos grandes empresários, nesse caso da dívida previdenciária também, dos pequenos, mas o grosso dessa dívida está na mão de quem tem muita grana. A dívida da Previdência hoje é de 491 bilhões de reais. Hoje não, até março de 2019. Eu creio que aumentou por conta da pandemia e tudo mais. Desses 491 bilhões de reais, o governo, setores sérios do governo, né, os auditores fiscais dizem que a gente pode conseguir de volta 160 bilhões de reais se a gente cobrar. A gente não cobra essa dívida. Porque esses 160 bilhões de reais são devidos principalmente por enormes empresas, redes de comunicação, grandes bancos, que têm uma influência tão grande no Congresso. Um banco não tem voto. O dono do banco tem só um voto. O banco instituição não vota. Mas eles controlam os parlamentares. Seja pelo discurso do medo, o Estado vai quebrar, não tem dinheiro. Se eu, empresa grande, quebrar, quantos empregos vão perder? Seja pelo esse discurso do medo, que pode, sendo aqui bastante generoso, convencer os incautos, seja pelo poder econômico. Essa gente financia campanhas políticas, essa gente sei lá o que elas podem oferecer para deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, mas que são bem mais seduzidos pelo contato e pela convivência do grande capital. Então, deputados e senadores não fazem nada para cobrar a dívida, nem o governo federal, que fique claro. Nenhum ente federativo tem feito nada para criar mecanismos de cobrança dessa dívida da Previdência. 160 bilhões de reais que ninguém sabe como é que vai ser pago. Num governo que diz que não tem dinheiro.
mas não implementa nenhuma ação, nem o governo, nem o parlamento. Ao invés disso, aumenta a longo prazo a dívida da Previdência, dessa Previdência fragilizada que a gente tem, com renúncias fiscais. Agora, há pouco tempo, acho que ainda em novembro, o governo aprovou, final de novembro, começo de dezembro, a desoneração da folha de pagamento. Isso é bonito o nome, né? A imprensa adora, Globo, Record. Ai, desonerou, a folha vai ficar mais barata. O que é a desoneração? Os empresários deixarem de pagar obrigações previdenciárias, ou seja, da aposentadoria de seus funcionários. A obrigação é 20% da folha tem que ser pago em direitos previdenciários. O governo já há muito tempo, não esse governo mantém, desde 2011, o governo permite que entre pagar 20% da folha ou entre 1% e 4,5% do faturamento líquido, e aí faturamento líquido a gente sabe, né, é mais difícil até de fiscalizar, que as empresas escolham essa segunda alternativa, o que se transforma em renúncia fiscal, e renúncia fiscal é menos dinheiro do governo, para ele gastar com o povo. Então, de 2012 a 2019, o governo renunciou a 113 bilhões de reais, que ele não vai ver de volta. Com a desculpa de que empregos seriam gerados, e o desemprego continua altíssimo, a economia iria girar, ou seja, teria mais dinheiro no mercado, os salários iriam melhorar. Alguém viu o salário melhorar? Alguém viu a economia girar? É a mesma desculpa que é dada para tudo, né? Estamos numa crise, precisamos reformar, e reformar é sempre tirar do povo, que tem pouco, para dar para a mão de que tem muito. O poder emana do povo, mas quem está exercendo? O governo que diz que não tem dinheiro, que corta na saúde e na educação por conta de uma emenda constitucional 95, que congelou os gastos correntes do governo, saúde, educação, segurança, ciência e tecnologia, cultura, bolsas de iniciação científica e por aí vai, ele permite, o governo, quando eu digo é o governo da presidência da República e os seus representantes, os nossos representantes no parlamento, no Senado e no Congresso, aprovaram uma emenda constitucional que limita os gastos com o povo, que diz, povo, segura aí, mesmo numa pandemia, tem menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para programas sociais para quem está desempregado, enquanto o pagamento da dívida pública não tem limite. A emenda constitucional 95 deixa livre o pagamento da dívida pública, que em sua maioria está na mão de quem? Dos grandes empresários que financiam os parlamentares que a gente vota, que financiam os presidenciáveis que a gente vota. E a gente pode pegar outros exemplos. Eu dei aqui, os banqueiros ganharam no começo da pandemia, no dia 24 de março, se você botar lá ajuda, reforço do sistema financeiro, o Banco Central liberou medidas com um custo de 1,2 trilhão de reais. No dia 24 de março, 2 semanas da pandemia. Basta dar um Google. Enquanto, para pagar o auxílio emergencial, que na primeira fase teve um gasto de 400 bilhões de reais, o governo chorava, não tinha dinheiro, o controle é difícil, vai ter muito roubo. Então vejam a diferença de tratamento do povo, pro povo, daquele dado para o grande capital. E eu vou dar outro exemplo aqui, né? É claro que as grandes empresas querem, elas têm dívida, elas têm investimentos em as grandes redes de comunicação. Além disso, o governo é um anunciante direto. O governo anuncia, tem um gasto anual de propaganda em 2021, um orçamento previsto de mais de 550 milhões de reais, em que as grandes redes, inclusive a Globo, né, que tanto a Globo quanto o bolsonarismo gostam de dizer que estão em lados opostos, não estão juntos na mesma pauta econômica e se recompensam. A Globo ganhou, porque a lógica de distribuição aí, seja feita uma justiça, da verba do governo tem que ser de acordo com a audiência das televisões. Então a Globo ganhou, durante muito tempo, durante os 2 primeiros anos do governo ficou em terceiro lugar, mas voltou a ser a maior, por uma questão lógica, recebedora de verbas do governo. Então, se você tiver uma relação com o governo, por mais fascista, por mais racista, por mais antipovo, mas que garanta a pauta econômica que me interesse, eu vou dar a esse governo, principalmente nessa pauta econômica, uma generosidade na interpretação. As redes de comunicação são importantes, são todas vinculadas a grandes grupos. Eu chamo de desoneração da folha, o que na verdade é evasão fiscal, elisão fiscal. Ou seja, gente que não está pagando imposto que vai ser usado com o povo. E digo que isso é bom, porque isso gera emprego, mesmo tendo 14% do desemprego. Eu começo a elogiar a precariedade do trabalho, depois de uma reforma trabalhista no governo Temer.
As coisas se casam. O poder emana do povo, mas é criada uma confusão para a gente, inclusive informativa, para a gente não perceber que ele não é exercido em nome do povo. E a gente está se preocupando aqui com os pequenos ossos, a corrupção, que é grave, volto a dizer, mas é a corrupção ou o cara que está lá para comer gente. O problema é quando o cara que está lá para comer gente se transforma num operador de um sistema muito maior. A gente está se preocupando aqui com o gasto do governo. O governo gasta muito sem entender que isso é uma mentira. O governo gasta pouco com o povo e muito com os ricos, que, como querem mais, querem tratar dessa lógica de que o governo gasta muito. Para terminar, como é que isso funciona? O poder emana do povo, né? Boa parte da população brasileira hoje é evangélica. E não cabe aqui nenhuma crítica. Eu acho que há gente boa e gente ruim em qualquer religião. Mas as igrejas neopentecostais têm um público muito fiel, que vota nos deputados indicados por seus pastores. E aí tem uma cortina de fumaça específica. A questão da pauta moral. Eles vão lá lutar para a família, mesmo que eles mandem matar marido. Eles vão lá lutar pelos bons costumes, mesmo que participem de rede de prostituição. Se cria uma pauta dita moral, na verdade, para atender a interesses particulares. O governo liberou em março desse ano 1,4 bilhão de reais em dívida de igreja. E vamos ter claro, quando a igreja deve, não é Jesus Cristo, não é o CPF de Cristo. É o CPF do dono da igreja, do grande empresário, que é um grande empresário como grande dono de banco, como grande dono das redes de comunicação, como os donos dessas grandes redes de banco e comunicação. O governo liberou. E aquele fiel que votou no deputado, que aprovou essa liberação, que fez o lobby junto ao governo federal, que votou na presidência da República, que aprovou essa liberação, muitas vezes está com o nome sujo do Serasa e o governo não aprova nenhum programa para ele. O governo de um ministro da economia que já disse que não está interessado em pequena empresa, não está interessado nas pequenas questões econômicas, não está interessado em pobre. Então é isso. Os números deixam claro, por onde você os leia, os números governamentais, que o poder emana do povo. E que o povo, aparentemente, não percebe isso e não percebe que existe um segundo momento disso. O poder tem que emanar do povo e tem que voltar em benefício do povo. E não volta. O povo fica perdido. O povo, nós, o povo, ficamos perdidos com questiúnculos, a pequena corrupção ou a corrupção, os gastos mal explicados, o discurso da mídia dizendo que todas as medidas que são duras e amargas para o povo são para um futuro melhor, quando é justamente o contrário, enquanto quem sempre teve benefício pega o deputado, o senador e o presidente eleito para o povo, coloca debaixo de sua asa e o trata como empregado, ou os trata como empregados, para que eles ajam em benefício desse grande empresariado. O poder está emanando do povo, mas está sendo exercido por muito pouca gente, e pior, essa pouca gente que exerce o poder está, na verdade, tirando o couro do povo que elege esse poder. Que nas eleições que vêm, a gente pense muito bem em quem eleger, porque a gente precisa de um Congresso diferente, que seja menos refém dessa lógica econômica, e olha que é muito difícil não ser refém, mesmo deputados próximos ao campo progressista, não tão alheios ao poder de quem tem, por exemplo, a capacidade de tirar do governo, como os banqueiros, 1,2 trilhão de reais num dia. Imagina o que o dinheiro desse pode fazer em ataques à reputação e sei lá mais o que. Mas o primeiro passo a gente tem que dar. A gente precisa mudar o Congresso que está lá. A gente tem hoje o pior Congresso Nacional e, sem sombra de dúvida, o pior presidente da República da história. Ou a gente muda e entende que o poder não basta emanar das nossas mãos, ele precisa estar nas nossas mãos, e que nesse modelo que a gente tem, com todas as críticas, com todos os erros, isso é possível votando em deputados, senadores e governantes do Executivo que tenham um verdadeiro compromisso com o povo. Que não é o que está acontecendo hoje. Para o povo, a cortina de fumaça e o osso, para ele soltar o poder de suas mãos o quanto antes, para ser exercido por essa meia dúzia de gente que está lá cuidando de si e dos seus patrões do grande capital.